Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nessa manhã. Como é de costume, nesse culto de hoje, como teremos a ceia, as crianças ficarão conosco e cultuarão conosco até o final. E nós hoje também não teremos classes, nem para adultos, nem para as crianças. Nós vamos ficar aqui no templo, ouvir a palavra de Deus, participar da Santa Ceia e depois seremos liberados para as nossas casas, para ficarmos com as nossas famílias. Eu gostaria de convidá-los, meus irmãos, a nesse momento abrirem comigo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, e nós leremos dos versículos 33 a 39. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 33 a 39. E diz assim a palavra do nosso Deus: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja e vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, porque nós estamos aqui com um propósito santo e eterno de reconhecer diante do mundo o teu sacrifício na cruz, ó Jesus. E nós te louvamos porque é uma honra para nós, ó Pai, termos sido escolhidos por ti, chamados pelo Senhor, para nos assentarmos à tua mesa, para termos em nossos corações a convicção de que tudo isso é verdade. O Senhor morreu por nós, mas ressuscitou e está vivo, ó Deus, cuidando de cada um. E nessa manhã, eu te peço, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com cada um dos meus irmãos aqui e permita que verdadeiramente tenhamos um tempo contigo, que sejam as tuas palavras e não as minhas, que seja a tua verdade, ó Deus, proclamada de forma sincera. Que o Senhor nos abençoe e permita que possamos guardar, ó Deus, em nossos corações, com fé e convicção, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, antes de tratarmos sobre o texto que lemos aqui, eu gostaria de dar uns passos para trás com você e voltar um pouquinho no tempo, lá para o Egito, para a primeira Páscoa. Jacó teve um filho chamado José. José foi vendido pelos irmãos e acabou como escravo lá no Egito. Mas o Senhor era com José, e tudo que José fazia, ele prosperava. E ele foi ganhando confiança e serviu a Faraó como o segundo homem de Faraó. Abaixo de Faraó, em todo o Egito, só havia José. E naquele tempo, o Senhor mandou uma terrível fome para aquela terra. Uma fome que não atingiu só o Egito, mas atingiu também o povo de Deus. Mas o Senhor era com José e preparou José e disse: José, guarde alimento. Se prepare e estoque, porque virá um tempo em que vocês não conseguirão mais colher. Vocês passarão fome, mas se prepararem devidamente, como eu estou dizendo para vocês fazerem, vai ficar tudo bem. E não faltou comida só no Egito. Como eu falei, o povo de Deus também passou necessidade. Então Jacó desceu com a sua família para o Egito. Quando ele chegou lá, eles já encontram José. José perdoa os seus irmãos e eles ficam lá. 70 pessoas foram com Jacó, é o que a Bíblia nos diz naquela época. Mas o tempo passou. E assim como o Senhor prometeu a Abraão, a descendência dele se multiplicou muito, como as estrelas no céu, como as areias do mar. O povo de Deus que chegou no Egito como 70, ao longo dos anos foi crescendo. E aquele faraó que acolheu aquelas pessoas em seu reino morreu e vieram outros faraós.
faraós que não conheciam José, faraós que não conheciam o Deus de José. Então, o número do povo de Deus era tão grande que começou a assustar esses faraós. E eles disseram, não tem como, vamos começar a oprimir esse povo. Vamos escravizá-los para que eles não se rebelem contra nós. E 400 anos se passaram, desde a ida de Jacó com sua família para o Egito. E o povo de Deus sentiu o peso da escravidão. E clamou ao Senhor, dizendo, Deus, está muito pesado. A gente não consegue aguentar, por favor, nos livra disso. E o Senhor ouviu a oração dos seus filhos. E levantou um homem, Moisés, para libertar o seu povo. E ele disse, Moisés, eu ouvi a oração do meu povo. Chegou a hora da libertação. Vá até Faraó e diga que o Senhor Deus, aquele que está mandando ele libertar o povo dele. Moisés foi e, obviamente, Faraó não deu ouvidos às palavras de Moisés. Mas isso aconteceu para que Deus mostrasse o seu poder para Faraó, para todo o Egito e para todos nós até os dias de hoje, de que Ele é um Deus que ouve as orações de seus filhos e de que Ele tem poder de fato para cumprir a sua vontade. Então, uma após a outra, o Senhor foi enviando as pragas para o Egito, mas nenhuma delas fez com que o coração de Faraó se quebrantasse. Até que chegou o momento da 10ª praga, a última praga, a morte dos primogênitos. Nessa noite foi instituída a Páscoa. O Senhor foi até Moisés e disse, Moisés, vá até o povo e diga a eles assim, vocês se vestirão, calçarão suas sandálias, pegarão os seus cajados e cearão. Cada família irá matar um cordeiro, sem defeito, e cearão juntos. Se a família for muito pequena, juntem 2 famílias. Não deixem sobrar nada, e se algo sobrar, queime. Porque nessa noite, vocês vão pegar esse sangue, vão passar nos umbrais das portas, e o meu Espírito vai passar por todo o Egito. Páscoa é passagem, a passagem do Espírito de Deus sobre a terra, para encontrar fé. E ele passou pelo Egito. E Moisés disse ao povo, coloquem o sangue do cordeiro nas portas de vocês como sinal de fé. Fé na palavra do nosso Deus, de que vocês, de fato, o conhecem e o amam e o obedecerão. A casa que não colocar o seu sangue na porta, os primogênitos daquela casa morrerão. E assim se fez. O povo de Deus, em obediência e submissão à palavra do Senhor, matou o cordeiro, passou o sangue nas portas, cearam juntos. E naquela noite houve grande clamor no Egito, porque os egípcios não tiveram a mesma fé que os filhos de Deus. E todos os seus primogênitos morreram, inclusive o primogênito de Faraó. Então, nesse momento, Faraó disse, tudo bem, pode ir, Moisés, leve o seu povo daqui. Eu não aguento mais. E foi instituído nesse momento, nessa noite, a primeira Páscoa, e o Senhor disse ao seu povo, lembrem desse dia, lembrem dessa noite, por todos os anos que virão. Não importa quanto tempo passe, lembre-se desse momento e celebrem a minha Páscoa, ano após ano. Juntem-se com suas famílias e lembrem de mim. Lembrem de mim, o Deus de vocês, que os libertou. E o povo de Deus cumpriu essa ordenança. Ano após ano, até que chegou o momento em que Cristo nasceu. O verdadeiro e último Cordeiro. Todas as Páscoas que foram vividas desde o Egito apontavam para aquela Páscoa, para aquele ano, para aquele momento. Todos os cordeiros que morreram em sacrifício em Israel apontavam para esse Cordeiro santo e perfeito, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o tempo do cumprimento de todas as profecias. Chegou o tempo em que o povo que aguardava o Messias veria o Messias, o descendente de Davi, descendente de Abraão, descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Chegou o dia da morte de Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus. E então o texto que nós lemos, Marcos diz para a gente, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta é o meio-dia. A hora nona é às 15h. Jesus foi crucificado na 3ª hora, às 9h. Às 9h ele foi crucificado e às 15h ele morreu.
Mas o texto diz para a gente que ao meio-dia houve trevas sobre a terra. Transeuntes, escribas, fariseus, o próprio ladrão da cruz, desde o momento em que Cristo foi crucificado, às 9 da manhã, estavam escarnecendo e blasfemando o nome do nosso Senhor. Mas muito além do que a dor física que Jesus sentia, e muito além da humilhação que ele passava pela boca de todos aqueles homens, pior do que tudo isso, por pior que tudo isso fosse, nada se compararia ao que estava para acontecer a seguir. Estamos nos aproximando aqui do clímax do sofrimento de Cristo. Ao meio-dia, no horário mais improvável, quando a gente diz que o sol está a pino, a terra escureceu. E essa escuridão veio pelas mãos de Deus, pelo Senhor que governa a sua criação, anunciando que chegou o momento da sua justiça se concretizar. E que apropriado testemunho dava a criação para todos aqueles que escarneciam e que passavam por ali pelo Calvário, para toda aquela geração incrédula, eram de fato horas sombrias que eles estavam presenciando. A luz do mundo deixaria de estar entre nós. Inocente de todas as acusações que foram feitas contra ele, Jesus em silêncio se entregaria. E esse momento de trevas, meus irmãos, assim como tantos e tantos outros momentos da vida de Jesus, é o cumprimento de uma profecia. Uma profecia que está em Amós, capítulo 8, versículo 9. E o Senhor disse através do profeta Amós: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. E é comum a gente ver na Bíblia as trevas sendo relacionadas com o juízo de Deus. Normalmente, quando os profetas falam que viria o dia do Senhor, eles associam esse dia às trevas. Joel, no capítulo 2, ele nos diz: tocai a trombeta em Sião e dai voz do rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão. Um outro exemplo em que as trevas foram associadas ao juízo de Deus foram aquelas pragas do Egito. A 9ª praga, antes da morte dos primogênitos, foi trevas sobre o Egito. Normalmente, uma coisa está associada à outra. Mas esse período de trevas de 3 horas, entre o meio-dia e as 3 da tarde, não era uma experiência apenas física, sensorial, para Jesus e para aqueles homens. Era um evento espiritual, de fato. Era um momento de Cristo sofrer o juízo de Deus. E por isso ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Um teólogo chamado William Hendrickson, em seu comentário sobre o Evangelho de Marcos, ele diz assim para a gente: o que aconteceu entre o meio-dia e as 3 da tarde não é descrito nos Evangelhos. Tudo o que sabemos é que durante essas horas de imensa escuridão, Jesus sofreu agonias indescritíveis. Ele estava sendo feito pecado por nós e maldição em nosso lugar, como o apóstolo Paulo nos fala em suas cartas aos Coríntios e aos Gálatas. Ele estava sendo ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jeová estava fazendo cair sobre ele a iniquidade de todos nós, como diz Isaías. Certamente isso aconteceu durante todo o período de humilhação, desde a concepção de Jesus, mas especialmente nessas horas finais do Calvário. E mesmo nesse momento de trevas e juízo, meus irmãos, o Pai nunca deixou de amar o Filho, e o Filho não rejeitou ao Pai, mas por amor a nós, para que nós não fôssemos rejeitados, tudo isso precisou acontecer. Jesus precisou viver todo esse sofrimento. Cristo não se poupou para que nós fôssemos poupados, para que nós não soubéssemos o peso terrível da ira de Deus que Ele teria que enfrentar, o peso que nós merecíamos sim saber. E essa é a parte fácil do Evangelho. Somos nós os pecadores, não Jesus. Nós desobedecemos a lei, Jesus cumpriu toda a lei.
Nós somos irreverentes, egoístas, altivos, soberbos e gananciosos. Jesus era santo. Nós nos rebelamos contra Deus, todos nós, cada um de nós. Mesmo que alguém se diga ateu, mesmo que nunca tenha lido a Bíblia, qualquer pessoa, qualquer um de nós, dentro ou fora de qualquer igreja, consegue olhar para si e ver que tem algo a melhorar, que tem algo a aprender, algo que precisa mudar, perceber, olhar para a sua história, que tomou decisões ruins, tomou caminhos errados, que feriu pessoas. Qualquer um de nós consegue perceber que nós não somos os santos, os irrepreensíveis, aqueles justos que de fato mereciam alguma coisa. Não somos. Nenhum de nós. Essa é a parte fácil. Ainda que você não acredite que precisa de Jesus para perdoar os seus pecados, você consegue reconhecer que você não é santo. Você é um pecador que errou muito ao longo de toda a sua vida. Essa é a parte fácil. E Paulo deixa isso muito claro para a gente ao escrever aos Romanos, no capítulo 13, ele diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E Paulo segue dizendo no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos mais merecedores do que ninguém. Não há mérito, não há atalho, não há barganha. Todos precisamos desse sacrifício para nos achegarmos a Deus. Mas, de fato, muitos homens que carregam debaixo de seus braços a palavra de Deus se envaidecem e assumem títulos e cargos e poderes e falam coisas e dizem que essas palavras são palavras de Deus, mas dão um péssimo testemunho sobre o que é estar em uma igreja, sobre o que é conhecer o Evangelho e as boas novas de salvação de fato, afastando tantas pessoas dos caminhos do Senhor. E isso acontece porque os corações deles ainda estão em trevas. Apesar de estarem perto da palavra de Deus, eles não conhecem o Deus da palavra. E quando olhamos para esses homens, não vemos Cristo neles. Mas, meus irmãos, não se enganem pelos falsos profetas e pelos falsos mestres, porque foi em nome de Deus que eles crucificaram e escarneceram o Filho de Deus. Não se enganem pelas palavras de qualquer um. Leiam a palavra do Senhor. Conheçam as Escrituras Sagradas para que ninguém lhes engane. Para que vocês ouçam as palavras de Deus e reconheçam a voz de Deus em qualquer um que esteja aqui nesse púlpito pregando. E como eu disse, o escárnio e a incredulidade dos judeus era evidente e não podia deixar de ser aqui, nesse momento de crucificação. Os versículos 35 e 36 nos dizem: alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta de um caniço. Caniço era como se fosse uma vara que eles colocou na ponta e esticou para colocar junto da boca de Jesus. Deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. A ironia da incredulidade de Israel. Eles que conheciam todas as profecias, eles que verdadeiramente aguardavam o tempo em que viriam o Messias, não conseguiram fazer a conexão dos fatos, não conseguiram ver as palavras dos profetas se cumprindo na vida de Jesus. Então Jesus, em grande desespero, clama em sua angústia, e os homens fazem piadas e debocham do nosso Deus. João, em seu Evangelho, no capítulo 1, ele diz para nós: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E apesar de tudo que Cristo fez, esses homens ainda pediam sinais. O versículo 32 desse capítulo que a gente leu de Marcos, diz assim para a gente, que aqueles homens falavam para Jesus: desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E sobre essa passagem, D.A. Carson, ele comenta o seguinte: o sinal que eles exigiam era um sinal impossível. Se Jesus veio para nos salvar, como o Messias sofredor?
então ele não iria salvar-se a si mesmo da cruz. Quando ele de fato lhes daria um sinal muito maior, o sinal da ressurreição, eles ainda assim não acreditariam. A fé veria um sinal em tudo que Jesus fez. Por outro lado, a incredulidade jamais seria convencida por qualquer sinal que fosse dado. E meus irmãos, de novo, não se enganem, não há neutralidade nessa questão. Ou o seu coração se derramaria por ver o seu Cristo pregado naquela cruz, ou os seus punhos se fechariam e se ergueriam para os céus, afirmando: crucifica-o. Não tem meio termo. E o próprio Jesus nos disse isso: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Ou seu coração chora pela morte de Cristo e se alegra pela sua ressurreição, ou os seus punhos continuarão fechados, assim como seu coração, e a sua boca continuará dizendo: crucifica-o. Mas se importassem os homens ou não, entendessem os homens ou não, ouvissem os homens ou não o clamor que era feito naquela cruz, o Senhor ouviu e o Senhor respondeu, findando o sofrimento de Cristo, permitindo que chegasse ao término a sua missão naquela cruz. Versículos 37 e 38 nos dizem: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Esse brado, que Marcos não nos diz quais foram as palavras exatas de Cristo, são revelados pelo apóstolo João e pelo Evangelho de Lucas. João nos diz que Jesus gritou: está consumado. E Lucas nos diz que suas últimas palavras foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A expiação estava completa. O preço foi pago, nossa dívida foi quitada inteiramente, eternamente. Na Páscoa, de maneira geral, de maneira específica, e em todo o Antigo Testamento, de maneira geral, o povo de Deus fazia sacrifícios, obedecendo à lei cerimonial para terem os seus pecados perdoados. Eles levavam um animal até o sacerdote, que fazia o sacrifício e apresentava aquela oferta diante do Senhor e pedia perdão em nome daquelas pessoas pelos pecados delas ao Senhor, pelas ofensas que foram cometidas contra o Criador de todas as coisas. E Jesus era agora, ao mesmo tempo, o sacrifício e o sacerdote. Ele se apresenta a Deus como oferta, fazendo a mediação e reconciliando-nos com Deus, entregando-se para morrer em nosso lugar. E então o véu se rasga. O tabernáculo, ou a tenda da congregação, como também era chamada, possuía 3 áreas. O pátio externo, onde eram feitos os sacrifícios, onde todos nós, com nossas famílias, poderíamos ir para entregar nossos animais ao sacerdote para que os sacrifícios fossem feitos. E dentro da tenda haviam 2 outros lugares. O santo lugar, onde ficavam o altar do incenso, o candelabro, que os judeus até hoje usam como símbolos seus, que eles chamam de menorá, e a mesa com os pães da proposição. Eram 12 pães, um para cada tribo de Israel, que eram colocados semanalmente lá. Mas depois desse primeiro lugar, havia um véu que separava esse espaço santo do Santo dos Santos. Nesse lugar especificamente, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano, no dia da expiação, para diante da presença de Deus, diante da Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor no meio do seu povo, fazer a expiação pelos pecados de todo o povo, pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos. E agora, com o rasgar desse véu, isso significava que nós não precisávamos mais de um sumo sacerdote. Nós podíamos acessar esse Deus diretamente. Todos nós, uma vez perdoados através da obra de Cristo, podemos acessar a Deus Pai. Nada mais é necessário, só Cristo.
Nenhum sacerdote, nenhum apóstolo, nenhum santo ou santa, nenhum pastor ou missionário, nada e nem ninguém são necessários para fazer essa mediação entre você e o seu Deus. Porque o Senhor nos permite adentrar agora na sua santa presença e diretamente colocar-nos diante dele. Mas cuidado, meus irmãos, ainda que você não esteja consciente disso, escolher colocar mediadores nessa relação para você é como afirmar que falta algo. Orar em nome de um santo, do anjo da guarda, de Maria ou de qualquer outra coisa, é como se você dissesse para o mundo e para o próprio Deus: falta algo. Esse sacrifício não era suficiente para me conectar a você. Mas não é isso que a Bíblia nos diz, é isso que o véu se rasgar quer dizer. Não foi um homem, não foram sacerdotes que rasgaram, foi o próprio Deus que rasgou essa separação através do sacrifício de Cristo. E tentar colocar outros mediadores nesse caminho é uma blasfêmia terrível. Porque ainda que inconsciente, é isso que você está dizendo. Eu preciso de mais. O sacrifício de Cristo não basta. E isso é uma coisa terrível de se fazer. Por isso, meu irmão, ore com fé, com convicção de que as suas palavras são ouvidas por Deus. Tenha convicção disso. De fato, que as suas palavras, as suas orações não estão se perdendo num vazio. Elas estão sendo recebidas por aquele que ama você, que se importa a ponto de entregar o seu próprio filho. E eu não digo isso como minhas palavras, por suposições minhas. O autor de Hebreus, no capítulo 10, diz assim para a gente: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos entregou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então ore, meu irmão, e se coloque diante da presença do seu Deus, na certeza de que você pode acessá-lo agora, pela obra do nosso Senhor Jesus. E então chegamos ao versículo 39, o último versículo da nossa passagem. E vemos aqui o tão claro contraste da fé que brota entre os gentios e a incredulidade que havia entre os judeus. O versículo 39 nos diz: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Um centurião era um oficial do exército romano, que era responsável por uma centúria, daí o nome centurião. E a centúria era um grupo de 100 soldados, cerca de 100 soldados, pelos quais ele era responsável. Certamente, essa centúria foi aquela que prendeu Jesus e teve nesse processo todo de crucificação. E o Evangelho de Mateus, ele nos informa que nesse momento, a criação mais uma vez reage ao seu Criador. Houve um terremoto terrível e rochas se fenderam. E diante de tudo aquilo que aquele centurião estava vivenciando, de tudo que ele viu e ouviu de Jesus, os olhos dele se abrem e ele afirma: esse homem era o Filho de Deus. Por não ser judeu, talvez ele não entendesse profundamente o significado das suas próprias palavras. Provavelmente ele dizia isso, mas ele não entendia tão profundamente que Jesus era o Messias de Israel, que ele era o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Mas ele entendeu que aquele não era só um homem como nós, e que aquela não era só mais uma morte. Jesus era o Filho de Deus, e ele creu nisso, naquele momento. Alguns comentaristas dizem que alguns escritos tradicionais informam que esse centurião veio a ter fé de fato, se tornou um cristão. Os evangelhos não relatam isso para nós, mas eu espero que seja verdade. Mas mais do que isso, eu espero, meus irmãos, nessa manhã,
que todos vocês que estão aqui comigo, todos vocês, tenham essa mesma convicção de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E a partir do que Ele fez, nós também somos filhos de Deus. Que essa certeza, essa convicção repouse nos nossos corações por todos os dias das nossas vidas. Não há mais sangue em nossas portas, mas há um sangue puro e eterno derramado em nossos corações. Um sangue que escorreu pela cruz, que caiu nessa terra contaminada pelos nossos pecados, mas que dele brotou salvação. A luz do mundo deixou o mundo naquela tarde, mas não por muito tempo. No domingo, Maria Madalena e algumas outras mulheres foram ao sepulcro para embalsamar Jesus. E ao chegarem, encontraram um anjo que lhes disse: não temais, ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito que faria. E desde então Jesus reina e intercede por nós, deixando vazios a manjedoura, a cruz e o sepulcro. Mas o trono não. O trono não ficará vazio nunca mais. Jesus reina e permanecerá reinando. E Maranata, meus irmãos, vem o dia do Senhor. O dia em que o veremos face a face. O dia em que estaremos livres de todo o nosso pecado, de toda a nossa dor, de todo o nosso sofrimento e da morte que nos cerca. Tudo isso ficará para trás. E Cristo será tudo em todos nós. E isso nos bastará. E louvado seja o Senhor por isso. Mas até que esse dia chegue, estaremos aqui todos os anos, dando testemunho dessa verdade. Toda a honra que nós temos de tomar lugar nessa mesa, na mesa do Senhor Jesus, como nós faremos em breve, como Ele nos ordenou, lembrando desse sacrifício. Até que esse dia chegue, estaremos aqui todos os domingos, lembrando desse domingo, em que esse sacrifício foi feito, e que o Senhor Jesus ressuscitou por nós. Estaremos aqui firmes, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as tentações e provações. O Senhor, que é fiel, nos manterá fiéis, para guardá-lo até o dia em que Ele voltar e nos levar para si. Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, nos dê fé na sua palavra e nos mantenha fiel até o fim, como Ele foi. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, ó Deus. Que alegria, Senhor, é saber que o Senhor não ficou morto, mas está vivo, olhando para nós, ó Deus, do Teu trono e cuidando de nós, provendo tudo que merecemos e não merecemos. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, ó Deus, por bondade e graça. Eu Te agradeço porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja. Tem nos dado fé de fato, ó Deus, e nessa Páscoa nos alegramos juntos, ó Deus, como um só corpo, como Tua igreja, como uma família de fato, que anseia pelo dia em que o Senhor voltará. Mas estamos aqui, ó Deus, cumprindo a Tua ordenança, nos lembrando e lembrando uns aos outros, e lembrando ao mundo de que o Senhor está vivo. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, para todo sempre. Que o Senhor guarde essa fé em nossos corações, que a gente não vacile e não ouse, ó Deus, ter a mesma capacidade que aquelas pessoas tiveram de duvidar da Tua palavra, de escarnecer o Teu nome. Que sejamos submissos, ó Deus, e verdadeiramente amemos o Teu nome e a Tua palavra. Cuida de nós, Senhor, e perdoa os nossos pecados, nos transforma e nos ajuda a nos mantermos fiéis. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.